paz do Senhor para os irmãos, amém? É bom estar com os irmãos mais uma vez, na certeza de que estamos no lugar certo, na hora certa. Hoje você vai saber por quê você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus, e vai abrindo a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. No capítulo 19, a partir do versículo 8. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o seu rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirá profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Amém? Deixa aberto aí que nós vamos passear nesse capítulo. Pai, nós te louvamos essa noite. Já tivemos um momento tão maravilhoso, tão gostoso, que foi o de louvar, glorificar, exaltar o Senhor. Ó Deus, fala conosco agora. Senhor, precisamos de ouvir uma palavra que venha nos dar a direção, que ela seja um norte para a nossa vida, que ela venha fortalecer os nossos corações, meu Pai. Pluga toda a mente agora a Cristo, que nenhum outro pensamento tome conta da nossa mente, que nós possamos estar, ó Deus, atentos à Tua voz. Dai-nos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito vai dizer à igreja. Que eu diminua para que Tu cresça e que Teu nome seja glorificado nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus, e o povo que ama o Senhor diga amém. Quantos aqui já leram o livro de Reis? Já leram o livro de Reis? Amém. Quando eu olho o capítulo 19 do livro de Reis, e eu olho o capítulo 18 do livro de Reis, porque no capítulo 18 eu vejo um homem ousado,
eu vejo um homem destemido, eu vejo um homem corajoso, eu vejo um homem cheio de fé, eu consigo ver um homem que na unção e no poder de Deus, ele desafia um rei, ele desafia uma religião, e ele desafia uma nação. A Bíblia vai nos mostrar a vida de Elias, nesse período da história de Israel, talvez tenha sido um dos piores períodos da história de Israel, em todos os tempos. Quem reinava era Acabe, ele reinou em Israel por 22 anos, e a Bíblia dá um péssimo testemunho da vida desse homem. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Ele foi um dos piores reis de Israel. Ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibal, rei sidônio, e essa mulher é uma sacerdotisa de Baal. Eu vou fazer um resumo para te situar historicamente dentro desse contexto do capítulo 19, porque quando Acabe casa com Jezabel, ele vai sucumbir ao domínio espiritual desta mulher, ele vai sucumbir ao domínio psicológico dessa mulher, porque Jezabel é um principado, é uma potestade que tem o poder de controlar as pessoas de forma não só espiritual, mas psicológica. Tanto é verdade que o que ela fez? Ela fez com que Acabe passasse a adorar a Baal. Olha aí o controle espiritual. E mais, ela fez com que Acabe fizesse tudo o que ela queria. Tudo que ela desejava, Acabe fazia. Olha o controle psicológico na vida desse homem por causa de Jezabel. E quando eu falo Jezabel, eu não estou falando de um personagem físico, na pessoa da rainha dos Sidônios. Eu estou falando do espírito que ainda age hoje, nos nossos dias. O espírito de Jezabel ainda age hoje, tentando controlar, tentando manipular, tentando dominar as pessoas. Então, ela fez com que Acabe levasse o povo de Israel a abandonar o Deus de Israel e a servir a Baal. Acabe chegou ao ponto, ou ao cúmulo, de construir um templo para Baal e Samaria. Nesse período, Israel chegou no ápice do distanciamento de Deus, chegou no ápice da separação do único Deus verdadeiro. Então, e Deus não se agrada daquela situação, Deus fica profundamente irado com aquela situação, e no meio daquele povo todo que estava adorando Baal, Deus olhou e viu um homem que era segundo o seu coração, porque não foi só Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve muitos homens na Bíblia que tinham coração em Deus, e Elias era um homem desse, um homem que rejeitava aquela situação, um homem que não concordava com aquela situação, um homem que não deixou com que o seu coração fosse corrompido por aquela situação, um homem que não queria fazer parte daquele estilo de vida pagão, porque a semelhança de Elias, hoje nós estamos vivendo o mesmo tempo, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, e Deus quer encontrar pessoas que estejam dispostas a dizer não a esse estilo de vida pagão que as pessoas estão vivendo hoje. Então, nesse cenário de decadência espiritual e moral de Israel, Deus, ele vai levantar esse homem chamado Elias como profeta, porque é assim que surgem os profetas. Quando é que surgem os homens e mulheres de Deus? Num momento de carência espiritual, de decadência moral, é que Deus quer levantar uma geração que o sirva em espírito e em verdade. Então, os profetas quem são? Quem são os profetas de hoje? São as pessoas que elas estão inconformadas com o mundo, com o estilo de vida do mundo. É aqueles que têm na sua genética espiritual uma predisposição para não se corromper, para não se vender. Porque nós tivemos uma aula muito boa hoje de manhã,
Eu cheguei a falar sobre a questão, numa oportunidade que foi me dada, falei sobre o politicamente correto. As pessoas hoje elas não querem se comprometer, elas estão com um discurso politicamente correto, mas crente não tem que ter discurso politicamente correto. Deus tem que falar o que a Bíblia diz, porque o servo de Deus, como profeta, tem que dizer: assim diz o Senhor. Amém, irmão? Então, Elias faz o que? Deus levanta Elias, e Elias vai até Acabe. Eu estou fazendo um resumo. E chega diante de Acabe, que era um rei que tinha o poder de mandar prender, de mandar matar. E ele chega diante de Acabe e, obviamente, não foram essas palavras, essas são minhas, dizendo: Acabe, olha só, você está fazendo tudo errado. Você abandonou o Deus de Israel, o Deus vivo, e está servindo a Baal. Não só você abandonou o Deus de Israel, como fez o povo abandonar o Deus de Israel e adorar a Baal. Isso está errado. Ou você se conserta, ou a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Aí vai dizer a Bíblia que Acabe não deu crédito a Elias. Por que o Acabe não deu crédito a Elias? Já que, se você for ler a história dos reis de Israel, quase todos os reis tinham um respeito muito profundo com os profetas. Os profetas costumavam orientar os reis, só que Acabe não deu a menor importância para Elias. Afinal de contas, quem era Elias? Quem é esse homem que saiu do nada para chegar na minha frente e falar o que ele está falando? Elias não tinha credencial de profeta. Elias aparece do nada, irmão. A Bíblia não cita nem seus pais, nem a sua família, que é uma característica da Bíblia, falar sobre a genealogia. Só que Elias aparece do nada, simplesmente. A Bíblia diz que ele era o Tesbita, morador de Gileade. Tesbita provavelmente era uma aldeia que ficava em Gileade. E Deus chama dessa aldeia esse homem. Qual era a credencial que ele tinha? Nenhuma. Ele não tinha credencial, por isso Acabe não deu ouvidos a ele. Ele falou com Acabe, e Acabe entrou por aqui e saiu pelo outro ouvido. Porque, infelizmente, nós hoje ainda temos essa tendência de só ouvir profeta que tem credencial. Quem está na mídia, não é? Quem está na mídia. Se for um pastor que não está na mídia, que fala, as pessoas têm dificuldade de crer. Agora, se for um pastor que está na mídia, que todo mundo conhece, as pessoas costumam dar crédito. Então Elias libera uma palavra contra aquela nação: nem orvalho, nem chuva vai cair nessa terra. Escuta, o que um profeta fala tem poder. Amém, irmão? O que a boca de um profeta fala tem poder. Então, o que aconteceu? Houve uma grande seca naquela terra, porque a palavra de Eliseu, o que ela fez? Fechou o céu. Quando Elias dá aquela palavra, não vai cair uma gota de orvalho, e não vai cair uma gota de chuva, o céu pegou aquela palavra como uma ordem e se fechou. E vai dizer a Bíblia que durante 3 anos e meio, mais ou menos 1280 dias, não caiu uma gota de orvalho, nem uma gota de chuva em Israel. E não era uma questão meteorológica, era uma questão espiritual. E quando a escassez chega num ponto insustentável, onde a vida humana já estava correndo risco, porque eles já estavam no limite da falta d'água, eles já estavam no limite da falta de comida, porque Israel era um povo agrícola, ela dependia da chuva para plantar, para colher, e não tendo chuva, não tendo condição de plantar, não tem condição de colher e não tem comida. Então a situação estava complicada. Elias, quando dá essa palavra, no capítulo 17, a Bíblia diz que ele some. Porque do 17 e 18 a gente lê virando a página da Bíblia, mas entre o 17 e o 18 se passaram 3 anos e meio, e Elias some do cenário de Israel.
vai para Serepta, né? Você conhece a história e tal. Vai lá para o Querite, onde os corvos traziam comida para ele. Ele bebia do riacho. E ele fica sumido do cenário de Israel. Mas quando a coisa aperta, ele vai aparecer de novo. Entra no capítulo 18 e ele faz uma convocação. Ele chama a nação inteira para um momento de decisão. Ele chama a nação inteira para um concerto com o Deus de Israel. E ele pede a Acabe, para que Acabe fizesse uma convocação para que todos os profetas de Baal, todos aqueles sacerdotes de Baal, fossem ao Monte Carmelo. E que todo o povo de Israel também fosse ao Monte Carmelo, no dia tal, na hora tal. E Acabe aceita essa proposta, faz a convocação, na hora marcada, no dia marcado, está lá Acabe, todos os sacerdotes de Baal e dos postos ídolos, e mais todo o povo de Israel. Eles estavam ali, e Elias faz uma proposta aos sacerdotes de Baal. Elias faz o seguinte: olha só, vocês vão oferecer um sacrifício para Baal. Vocês vão pegar um novilho, vocês vão cortar esse novilho, vocês vão colocar no altar para Baal, vocês vão colocar lenha e vocês vão invocar a Baal. Vocês não vão colocar fogo no novilho, que era comum. O fogo para o sacrifício era oferecido pelo sacerdote. Então ele diz: nós não vamos colocar fogo, vocês vão pegar um novilho, vocês vão cortar, vão colocar no altar de Baal, vão invocar Baal. Eu vou pegar um novilho também, eu vou cortar esse novilho, vou colocar no altar para o Deus de Israel e vou invocar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os sacerdotes de Baal aceitaram, prepararam lá o altar de Baal, cortaram o novilho, colocaram lá e começaram a invocar Baal, desde as primeiras horas da manhã, até por volta de meio-dia. Baal não respondeu, Baal não se fez presente. Aí Elias falou: agora sou eu que vou fazer. Elias faz o quê? Se você perceber, ele vai restaurar o altar do Senhor que estava em ruína. Ou seja, durante 3 anos e meio não houve oferta, e o altar se desfez, ficou em desuso. Então a primeira coisa que ele faz, ele vai restaurar o altar. Ele restaura o altar, ele pega 12 pedras, para simbolizar cada tribo de Israel. Ele pega a lenha, coloca, ele corta o novilho, coloca lá, e ele faz o seguinte: ele pede que o povo, ou algum do povo ali, trouxesse 4 cântaros de água. Ou seja, eu já até falei aqui numa pregação, numa terça-feira, o cântaro de água, 4 cântaros de água, corresponde a 50 litros de água. Então, ele pede para que alguém que estivesse naquela multidão se dispusesse a pegar água e jogar no altar. E alguém lá se manifestou e foi. Acontece que eles estavam aonde? Eles estavam no Monte Carmelo. Eles tinham que descer o Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem uma altura de 500 metros. Só que a cidade mais próxima do Monte Carmelo ficava a alguns quilômetros. Então, aquele que se dispôs a pegar a água que Elias pediu, e Elias não pediu a um a outro, ele fez um apelo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então alguém creu ali, alguém creu e se dispôs a oferecer aquilo que estava escasso. E ele desce, certamente lutando com a sua mente, com o ataque do inimigo na sua mente, enfrentando o sol de um deserto. Ele desce meio quilômetro, depois anda alguns quilômetros, pega os 4 canos de água, volta, sobe o monte, chega lá com um palmo de língua para fora, e o profeta está aqui. Aí o profeta fala assim: agora você derrama isso no altar. E vai dizer a Bíblia que eles derramaram, aí eles estão crentes que o fogo ia descer, ou que Elias ia orar. E Elias falou assim: olha, eu quero mais 4.
mais 4 cântaros, mais 50 litros. Alguém lá, eu não sei se o mesmo ou outro, desceram, fizeram aquele mesmo processo, chegaram e jogaram água. E quando eles jogaram água, eles achavam que iam orar, e ele falou assim: eu quero mais 4, mais 50, que já vão 150 litros de água. Num período onde a água era escassa, isso era um absurdo, na visão humana. Mas eles vão e molham. O altar encharcado, e fez um rego, né? O altar encharcado de água, a vala em volta do altar cheia de água, e Elias vai fazer a oração, levanta as mãos para o céu e ora. E vai dizer a Bíblia que a glória de Deus se manifestou naquele lugar, na forma de fogo, e o fogo veio, diz a Bíblia que lambeu as pedras, lambeu o novilho, lambeu a lenha e lambeu a água que estava no rego. Amém, querido? E o povo se arrepende, o povo volta para o Deus de Israel, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Aí Elias faz o quê? Manda trazer todos os profetas de Baal e passa todos eles ao fio da espada. Elias matou todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de postes ídolos. Então, assim como ele abriu a boca para fechar os céus, para o orvalho e para a chuva, agora o que ele faz? Ele abre a boca para abrir os céus, para que o orvalho e a chuva venha. Ele diz assim: já ouço o ruído de uma abundante chuva. E vai dizer a Bíblia que ele coloca o seu joelho entre as pernas e começa a orar. Ele chama o seu moço e fala assim: vai até o cume do monte, olha para o lado do mar e vê, e me conta o que você está vendo. Ele foi lá, olhou, voltou, não estou vendo nada. Vai lá de novo. Foi, olhou, voltou, não estou vendo nada. Vai lá de novo. E na 7ª vez, a Bíblia vai dizer que ele foi, quando ele olhou lá no longe, uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão do homem. E ele vem e fala para Elias. Aí Elias fala assim: o que você está vendo? Olha, ó profeta, eu vi uma nuvem pequenininha, insignificante, capaz, talvez nem de formar uma chuva, mas eu vi, muito pequenininha. Elias falou: agora desce e avisa Acabe que vai vir abundante chuva. E o moço volta, dizendo que vai chover, e vai dizer a Bíblia que em pouco tempo os céus, ficaram carregados de nuvens, e houve uma grande chuva, e encerra ali aquele período de escassez, aquele período de falta de água para aquele povo. Então, queridos, no capítulo 19, e agora eu vou começar a pregação, no capítulo 19, começa Acabe fazendo uma fofoquinha com Jezabel. Ele vai e diz para Jezabel o que aconteceu. Olha aí no versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel, capítulo 19, tudo quanto Elias havia feito, como matar os profetas à espada. Então Jezabel não estava no Carmelo, mas Acabe foi correndo, porque Acabe contava tudo para Jezabel. Havia um controle psicológico de Jezabel sobre Acabe. Então ele vai e conta para Jezabel o que havia acontecido. Agora, o capítulo 19 vai nos mostrar um homem caído, um homem cabisbaixo, um homem temeroso, um homem desesperançado, um homem desanimado, um homem enfraquecido. Quando você olha o capítulo 18 e vê esse homem, e olha o capítulo 19 e vê esse mesmo homem, aconteceu alguma coisa que mudou radicalmente o emocional desse homem. Como compreender isso? Como compreender um homem que desafiou uma religião, que desafiou um rei, que desafiou uma nação, que matou profetas, agora, num capítulo depois, nessa situação emocional que ele se encontra? Como pode um homem cheio do Espírito Santo chegar ao estado que ele chegou? A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que Elias era homem como nós. Ou seja,
A Bíblia diz que Elias é semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então eu compreendi por que o homem que fez o que fez agora está nessa situação, simplesmente porque Elias era gente, Elias é ser humano, homem como você e como eu, sujeito a fraquezas, sujeito a debilidades, sujeito a momentos de medo, de ansiedade, Por quê? Porque nós somos limitados, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. O homem falha, mas nosso Deus não falha. O homem pode até ter poder, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Então a Bíblia diz que nós somos o quê? Vaso de barro. Então isso mostra o quê? Que nós vamos sempre depender de Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: você vai sempre depender de Deus. Quando nós olhamos para um Moisés, quando nós olhamos para um Davi, quando nós olhamos para um apóstolo Paulo, vamos observar que a semelhança de Elias, eles também tiveram esses momentos de fraqueza, de cansaço, de desânimo, Mas você vai perceber que mesmo esses homens que passaram por períodos difíceis, onde a humanidade deles falou mais alto, nós nunca vamos vê-los abandonados por Deus e entregues à própria sorte. Não vamos ver. Nós vamos ver o que? Deus fortalecendo, Deus sustentando, Deus dando vitória. Amém? Então você como ser humano, você como gente, você como carne e osso, você vai passar por período de fraqueza, você vai passar por período de cansaço, você vai passar por período de desânimo, mas saiba que você nunca vai estar só, porque o teu Deus estará contigo para te sustentar, para te fortalecer e para te dar vitória. Quantos creem, digam amém. E o capítulo 19 vai começar assim, Então ele recebe uma palavra. Olha o capítulo 2. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias dizendo: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então Elias, Jezabel mandou dizer o seguinte: tu vai morrer. Tu não passou os profetas dela a espada, ela vai passar você a espada amanhã, nesse mesmo horário que você matou os profetas dela, ela vai te matar. Outras palavras, Elias, amanhã você vai morrer. Agora, olhando para a vida de Elias, olhando para o currículo dele, como é que uma palavra dessa podia ser tão nefasta para a alma desse homem, desse profeta? Elias ficou temeroso, abalado, amedrontado com essa notícia, Como é que uma palavra pode, olha o poder da palavra, irmão, como uma palavra pode desestruturar uma alma, como uma palavra, ela pode colocar a pessoa numa situação de pensar em fugir, se esconder, e até mesmo em morrer, E não estamos falando de uma pessoa qualquer, não estamos falando de um comedor de feijão e arroz como nós somos, nós estamos falando de um profeta de Deus, que tinha um currículo invejável, um homem que tinha intimidade com Deus, mas foi isso que aconteceu, ele ficou desestabilizado, emocionalmente com essa palavra de Jezabel. Versículo 3, acompanha comigo. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então Elias se intimida, desanima, fica desmotivado. Poderíamos dizer aqui que Elias entrou numa crise depressiva. Ele abandona o seu companheiro e vai tentar se esconder de Jezabel no deserto. A Bíblia vai nos mostrar que ele caminha um dia inteiro, e quem já caminhou no deserto sabe que não é fácil,
e ele fica exausto, e ele observa uma árvore, um pé de zimbro. É uma árvore comum no deserto, que tem umas folhas grandes, que as pessoas costumam usá-la para se proteger do sol. É uma árvore convidativa para quem está cansado. E o que Elias faz? Ele se senta debaixo desse zimbro e faz um pedido a Deus. Nesse pedido está revelado o desespero desse homem. Elias deseja a sua própria morte. Ele não está falando em suicídio, amém, irmãos? Ele não está falando em suicídio, ele pediu a morte para si. Toma agora, Senhor, a minha vida. Então, ele tinha esperança de verdade que Deus matasse ele ali. Ele preferia morrer na mão de Deus do que morrer na mão de Jezabel. Ele pensou, já que eu vou morrer na mão de Jezabel, Deus, eu prefiro morrer na tua mão. Tira a minha vida. Tira a minha vida. Por quê? Porque ele não tinha força para lutar. Ele não tinha força para enfrentar aquela situação. Força para continuar a caminhar. Aí ele entra no processo de autocomiseração ou vitimização. Porque esse é um dos piores sentimentos que nós podemos ter. Eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou um zero à esquerda, eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, que a Bíblia nunca você vai encontrar a Bíblia com palavras de depreciação do homem. A Bíblia nunca vai depreciar o homem. Por isso, aqui, tudo isso que eu falei está resumido na seguinte palavra: eu não sou melhor do que os meus pais. Porque essa é uma das piores emoções que um ser humano pode ter. Por quê? Porque é mentirosa. Esse sentimento é mentiroso. Ele faz o ser humano se sentir o pior possível, se sentir inútil, se sentir imprestável. Ela engana porque ela leva a pessoa a ter uma mentalidade de vítima. A pessoa sempre vai ser a vítima. Esse sentimento faz a pessoa chorar, faz a pessoa ter medo, se sentir inútil e até pensar na morte. Então, queridos, quem disse que você tem que ser melhor do que os outros? Quem falou que Elias tinha que ser melhor que os pais dele? Você tem que ser você mesmo. Amém, querido? Você tem que ser você mesmo. Não pensa que ao você ter se convertido, você colocou a capa do super-homem. Não. Você se tornou invencível, você se tornou ilimitado, você se tornou intocável. O ser humano tem limites. Não é vergonha dizer que estamos cansados, não é vergonha dizer que estamos desanimados, não é vergonha dizer que não temos força para continuar. Sabe por quê? Porque isso faz parte da essência humana. Isso faz parte da natureza humana. Você, como gente, tem limite. E eu quero declarar nessa noite aqui, nesse altar, eu quero falar algo muito importante para você. O Deus que você serve não é homem e nem filho do homem. Ele não tem princípio e nem fim. Todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por Ele, para Ele. E é Ele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você tem limite, mas o teu Deus é ilimitado. Paulo disse que as aflições desse presente século não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. As nossas aflições são momentâneas, irmão. Elas são temporais, mas a glória de Deus é eterna. É nesse momento de aflição, é nesse momento de angústia que a presença de Deus se manifesta na vida do homem. E quando ela se manifesta, meu irmão, vem unção, vem poder, vem refrigério, vem escape, vem força, vem coragem, vem ânimo, vem renovo e vem vitória. Ele dorme ali no zimbro. Versículo 5, acompanha aí. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas,
e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu quero fazer uma pergunta. O que levou Elias ao pé do zimbro? Foi a ameaça que Jezabel fez a ele? E por causa disso ele se acovardou, ele ficou com medo? Então nós podemos dizer que Elias foi um covarde. Porque a uma palavra de uma mulher, ele entra num processo de desestabilização emocional, foge, vai para o deserto, fica acabado. Se nós olharmos de forma literal, nós vamos ver que é isso mesmo que aconteceu. Mas eu quero te fazer olhar de forma diferente. O que levou Elias a essa situação não foi a palavra de Jezabel. O que levou Elias a essa situação não foi a covardia. O que levou Elias a essa situação, por incrível que pareça, foi a coragem. A coragem de quê? A coragem dele ter se aceitado o desafio de Deus para se levantar diante de uma geração que estava corrompida pelo pecado e pela idolatria. Foi a sua coragem de confrontar o rei Acabe, confrontar o povo. Foi a sua disposição de fazer a vontade de Deus que o levou naquela situação. O que levou esse homem ao pé do zimbro foi a coragem de aceitar o chamado de Deus para ser profeta, para confrontar a idolatria e o pecado. Meu irmão, se você quer se comprometer com Deus, saiba que tu vai ter problema. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguição. Então, se ele não tivesse respondido o chamado de Deus, ele estaria na sua cidadezinha, na sua aldeia lá em Tisbé, e não teria necessidade de passar por o que ele passou. Profeta que é profeta não recua diante do chamado de Deus. E quando eu falo profeta, estou falando de crente, meu irmão. Crente que é crente não recua diante do chamado de Deus. Não considera a sua vida preciosa para ela mesma. Considera mais preciosa do que a sua vida fazer a vontade de Deus, cumprir com o chamado de Deus. Quantos estão entendendo, irmão? Então, ali debaixo do zimbro, dormindo, Elias recebe a visita de um anjo, enviado por Deus. E o anjo traz para ele o quê? Pão e água. Diz a palavra que o anjo vai até Elias, toca em Elias e diz: Elias, levanta e come. E ele comeu, né? Eu acho que ele nem se levantou. A primeira vez ele deve ter pego assim um pedacinho de pão, um pouquinho de água, comeu, mas continuou na mesma, sonolento, disperso. Sabe quando a pessoa está tão debilitada que às vezes uma palavra não consegue levantar a pessoa? Então, os ouvidos espirituais estão fechados, a insensibilidade espiritual está tão forte que a pessoa fica bloqueada. Ela não consegue compreender a palavra, ela não consegue reagir à palavra. Por causa de quê? Por causa da luta, da aflição. Está tão forte, está tão pesado que a pessoa se torna uma pessoa insensível para as coisas de Deus. E o anjo vem e acorda Elias outra vez e diz: levanta-te e come. Aí ele acrescenta algo tremendo agora. Ele diz assim, porque o teu caminho será sobremodo grande. Ei, acorda, porque a tua jornada ainda não acabou.
Quantas pessoas se encontram assim, vêm para a igreja, parece que não consegue compreender a palavra, não há vigor, não há entusiasmo pelas coisas de Deus. Vir à igreja se tornou um fardo. Por que estão dormindo espiritualmente falando? Por que isso ocorre? Porque estão bloqueadas, estão insensíveis espiritualmente falando. Então Deus tem que falar uma vez, Deus tem que falar 2 vezes, se for necessário falar 3 vezes, e fala. Glória a Deus, porque Deus não desiste de nós. Amém? Diga para a pessoa que está lá, Deus não desiste de você. E às vezes quando Deus fala, a gente fica assim, será que é comigo mesmo que Deus está falando? Eu não sei, talvez haja pessoas aqui que estejam nessas mesmas situações. Eu quero declarar nessa noite que eu me levanto na autoridade da palavra do Senhor para te dizer essa palavra para você. Acorda, acorda, porque o teu caminho será sobremodo longo. Elias come e bebe pela segunda vez. Agora sim, esse alimento traz a ele o que? Força e vigor. E ele se levanta e vai até o Horebe, o monte de Deus. Diga para o seu irmão, Horebe é o consultório de Deus. Horebe é a oficina da alma. Lembra quando Moisés estava exausto de conduzir o povo sozinho, tirando aquele povo do Egito, um povo de murmurador, povo de blasfemador, e ele estava cansado, e ele sobe a Horebe, e ali no Horebe, porque o Monte Sinai e o Horebe são os mesmos montes, e ele sobe aquele monte ali, e fala para o Senhor das suas dificuldades, das suas dúvidas. Aí Deus vai o coloca numa fenda. Quantos conhecem esse texto? Coloca numa fenda. A palavra fenda também pode ser traduzido no hebraico como esconderijo, buraco, caverna. E ali na fenda do Horebe, Moisés recebe a visita de Deus. Falou, eu vou passar, mas você não vai ver a minha glória. Então, o Monte Sinai, ou no Monte Sinai, a fé de Moisés foi restaurada, porque a glória de Deus passou sobre a vida dele, e foi nesse monte chamado Monte de Deus, para onde Elias foi. Então, quando nós estamos encostados num pé de zimbro, dizendo, Senhor, eu já não aguento mais, Senhor, eu já estou cansado, Senhor, eu já estou desanimado, eu já não tenho força para continuar, Senhor, eu vou desistir. Aí o Senhor fala, tua caminhada ainda não acabou. Então, sabe por que você está passando por isso? Porque você não conhece o final da tua história. Quem conhece o final da sua história? Ninguém conhece. Teus dias já foram todos escritos na terra. Então, não pode ser uma intimidação, não pode ser uma ameaça do inimigo que vai frustrar os planos de Deus para a sua vida e para a sua família, meu irmão. Não é uma intimidação, uma ameaça do inimigo que vai neutralizar você, porque o poder de Deus vai se manifestar na nossa fraqueza. Quando você diz que você não pode, quando você diz que não vai aguentar, quando você diz que não vai ter força para continuar, quando você diz que não consegue, quando você diz que não tem condições, não aguenta, é nessa hora que você vai ter força para continuar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Amém, irmão? Paulo diz, quando eu sou fraco, é que eu estou forte. Então o apóstolo Paulo fala isso depois, de quê? Depois quando Deus falou para ele assim, ô Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando você está fraco é que você está forte, irmão. Por quê? Porque você está preparado para a força de Deus se manifestar na tua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte.
Então você pode ter entrado aqui nessa noite cansado, enfraquecido, desistido, mas vai sair daqui descansado, fortalecido e de pé. Por quê? Porque o mesmo anjo que foi visitar Elias, ele está aqui nessa noite, ele está trazendo para você pão e água, para você nesse pão, que é a palavra, que está sendo ministrado no seu coração, e essa água, que representa o Espírito Santo que está aqui, você vai ser renovado e restaurado em o nome do Senhor Jesus. Você não vai desistir hoje, porque o Senhor está te levantando e te colocando de pé. E a palavra está alimentando a tua alma e teu espírito, amém, irmão? Essa palavra está te fortalecendo. Depois de uma grande caminhada, ele chega lá no Horebe, no monte de Deus, versículo 8, acompanhe. Levantou-se, pois, comeu, bebeu com a força daquela comida, caminhou, olha só, com a força de quê? Da comida. Olha como a comida de Deus te fortalece, irmão, te dá força para você continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas nós pedimos socorro, clamamos pelo sangue de Jesus, e Ele nos fortalece e nós continuamos a caminhar. Quantos aqui, quem aqui já não pensou em desistir? Aí vem o versículo, ali entrou numa caverna onde passou a noite, eis que ele veio a palavra do Senhor e disse, que faz aqui, Elias? Elias chega no Horebe e entra numa caverna, e ali Deus faz uma pergunta, nós comentamos isso hoje na escola, que fazes aqui, Elias? Será que Deus, cujo um dos seus muitos atributos é o que? A onisciência. Eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja de bereano, é uma igreja que está na palavra. Onisciência é o que Deus sabe de tudo. Deus não sabe de tudo? Se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, como é que Deus, que sabe de tudo, pergunta para Elias, Elias, o que você faz aqui? Deu para tu pensar sobre isso alguma vez? Essa pergunta certamente não era para Deus, pois Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Essa pergunta é para Elias. Se tem uma coisa que não tem lógica, é Deus perguntar algo a alguém. Se Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, pergunta se faz quando se supõe que não se sabe acerca daquilo. Mas Deus sabe tudo e faz a pergunta. Será que Deus não sabe que Elias estava fugindo de uma ameaça feita por Jezabel? Sabe. Então por que Deus está perguntando? Escuta, toda pergunta de Deus não tem a finalidade de fazê-lo saber o que está acontecendo, e sim fazer com que nós saibamos o que está acontecendo. Eu te explico. A resposta que Deus queria que Elias desse a essa pergunta não era para Deus, era para ele mesmo. Era para ele mesmo. O que faz aqui, Elias? Porque muitas vezes nós não temos coragem. Escuta. Nós temos coragem de perguntar para nós mesmos acerca de alguma coisa. Aí Deus vem e pergunta. Você já perguntou a Deus por que você está nessa situação? Talvez não, porque se nós formos verdadeiros na resposta que nós a pergunta que nós fazemos para nós mesmos, essa resposta pode ser uma sentença contra nós mesmos. Por que você está passando isso? Ah, Senhor, porque eu estou em pecado. Por que você está passando por essa crise financeira toda? Ah, Senhor, é a economia, é a pandemia. A gente vai sempre dar uma desculpa para Deus. Mas, se você for sincero, você vai dizer, não, Senhor, é porque eu não dou dízimo. Há muito tempo eu não entrego meu dízimo. Meu irmão, estou compreendendo? Ela não é uma sentença contra você mesmo. Então a gente, porque nós não queremos, e é um princípio do direito, cadê o doutor Tiago, está por aí? O princípio do direito, você não vai nunca querer produzir, não pode produzir provas contra si mesmo. Então, ninguém quer produzir provas contra si mesmo. Então nós ficamos dando respostas evasivas, porque nós não somos verdadeiros diante de Deus. Aí Deus vai e te cutuca.
Por que você está passando por isso? O que está acontecendo? Como você pode mentir para você, mas não pode mentir para Deus? Sim ou não? É verdade? Então, para nós não nos condenarmos, nós ficamos calados. Agora você está entendendo porque Deus faz a pergunta. Não é para ele saber a resposta, mas porque ele sabe todas as coisas. E sim, para que nós saibamos qual é a resposta do porquê que nós estamos passando por isso. Nós não temos o direito de responder as nossas perguntas, mas a de Deus, meu irmão, nós temos que responder. Amém? Temos o direito até de mentir para as nossas próprias respostas, mas para Deus não temos o direito de mentir. Não podemos nos calar diante de Deus. Quando Deus pergunta, temos que falar a verdade. Então, Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que Deus está falando para Elias? Ele está dizendo o seguinte: Elias, você está se escondendo de Jezabel. Elias, você fugiu porque Jezabel mandou um recado para você. Você está nessa situação aí porque ela te ameaçou de morte. Elias, acorda, meu filho. Tu está viajando na maionese. Se Jezabel tivesse poder para te matar, ela já tinha te matado há muito tempo. Sabe por que ela não te matou, Elias? Porque eu não permiti. Eu não permiti que ela te matasse. Lembra que ela matou vários profetas de Deus? Acabe. Lembra quando Elias, ele encontrou com Obadias? Obadias era o servo de Acabe. Então, eles se encontraram. E Elias falou assim: fala para Acabe que eu quero conversar com ele. E Obadias ficou com medo. Ele falou: mas e se eu falar para Acabe que o senhor quer falar com ele, e quando eu trouxer ele aqui, o senhor foi embora, ele vai me matar? Não, pode trazer que eu vou ficar aqui. Ao versículo 10 do capítulo 18, diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve, olha só, irmão, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, dizendo eles: aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que não havia achado. Queridos, esses 3 anos e meio de seca, a polícia de Acabe caçou Elias em tudo que é lugar. Olha que o texto está dizendo isso aqui. Não houve um lugar nessa terra que os soldados de Acabe não te procuraram para te matar, porque eles estavam achando que a culpa daquela seca foi do profeta, mas a culpa era deles mesmo, porque eles estavam abandonando o Deus de Israel. Essa caçada foi semelhante à da polícia do Distrito Federal e de Goiânia, quando correram atrás do Lázaro, lembra? Nós só dava isso na televisão, Foi não sei quantos dias, era a televisão mostrando e o Lázaro dando mesa na polícia, ninguém achava nada, mas acharam. E não prenderam, mataram ele. Sabe por que Elias não foi encontrado? Porque Elias estava guardado, escondido pelo Senhor. A Bíblia diz em Isaías 41 que os nossos inimigos vão nos procurar, mas não vão nos achar. Irmão, quando Deus te esconde, ninguém te acha, meu irmão. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não permiti aquela derrota lá atrás, você acha que eu vou permitir essa derrota agora? Se eu não permiti aquela vergonha lá atrás, eu vou permitir essa vergonha agora? Se eu não permiti aquela humilhação lá atrás, eu vou permitir essa humilhação agora? Ei, a resposta era para Elias, não era para Deus. E Deus manda Elias para dentro de uma caverna. Manda ele sair da caverna. Versículo 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Aí ele vai ver, ele vai observar da caverna manifestações da natureza. Primeiro através do vento. Versículo 11, e eis que passava o Senhor um grande e forte vento, que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor.
Pensa num vento forte. Pensa, naquele vento que deixa rastro de destruição. Foi esse vento que soprou no Horebe. A Bíblia diz que esse vento veio derrubando pedras, veio arrastando as pedras. Se tivesse uma construção ali no Horebe, não ficaria de pé. Olha a intensidade desse vento. E Elias está pensando que Deus está no vento. Mas Deus não estava no vento. Porém, o Senhor não estava no vento. E o vento passou. E a Bíblia vai dizer que veio um terremoto. Depois do vento, o terremoto. A terra começou a tremer. A terra começou a abrir fendas no chão. E Elias pensando que Deus estava no terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. O terremoto passou e logo veio um fogo. Depois do terremoto, um fogo. Então o monte começa a fumegar. Elias pensa que Deus estava no fogo, mas Deus não estava no fogo. A Bíblia diz, mas o Senhor não estava no fogo. Qual era a mensagem de Deus para Elias com essas manifestações da natureza? Deus queria mostrar para Elias que ele permitiu todas essas coisas, mas que ele não estava nessas coisas. Ei, tem coisa na nossa vida que ele permite que aconteça, mas que não é da vontade dele. Tanto o vento quanto o terremoto e o fogo não atingiram Elias. Elias estava no monte, e o monte passou por esse vendaval, passou por esse terremoto, passou por esse incêndio, e Elias estava o quê? Intacto. Ele não foi tocado. Era isso que queria Deus mostrar para Elias. E depois de todas essas manifestações, veio um vento suave. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. E é no silêncio que ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor vai perguntar pela segunda vez, versículo 13, o que faz aqui, Elias? Essa mensagem e essa pergunta é o que o Senhor faz para você nessa noite. O que você está fazendo aqui? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? O que você veio pedir aqui? O que você veio buscar aqui? O que você veio encontrar aqui? O que você quer ouvir aqui? E Elias pela segunda vez vai dizer, a mesma coisa. Tenho um filho extremamente zeloso. Eu sou o único que não me dobrei. E Deus vai falar para ele algo que ele precisava saber. Primeira coisa que Deus o faz saber, que ele não era o único que era fiel a ele. O Senhor falou, Elias, igual a você, tem 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Elias, não é só você que está passando por essa prova, não. Elias, não é só você que está passando por essa luta, não. Tem 7.000 fiéis, igual a você, que também estão passando pela prova. Porque existem pessoas que ela pensa que só é ela que está na prova. Que ela pensa que só é ela que está na luta. Que a única luta nessa área é a dela. E Deus vai dizer o quê? Não. Uma das coisas que o diabo coloca na nossa mente é que nós somos os únicos que estamos passando por um determinado momento de luta. Que é só nós que estamos passando pela prova. Por que Deus permitiu isso? Por que eu estou passando por isso? Não é só você que Deus permitiu passar por isso, não. Tem muita gente aí que está passando pela mesma luta, ou até pior do que a sua, e que Deus também permitiu.
Olha o que Pedro fala, 1 Pedro 5,9. Resistir firme na fé, certo que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ei, você está passando por alguma luta na área da sua vida? Saiba que também tem, por todo esse mundo, pessoas que estão enfrentando a mesma luta que você. Segunda coisa que Deus diz para Elias: Elias, a tua vida está nas minhas mãos e o meu propósito vai se cumprir na sua vida, e ele ainda não terminou. Desce, unja Hazael, rei da Síria. O inimigo número 1 de Israel era a Síria naquela época. Vai lá e unge o rei da Síria. Você vai lá e unge Jeú, rei de Israel, profeta do seu lugar, e vai lá, versículo 15, disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nis, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abraão, ungirás profeta em teu lugar. Então Deus está dizendo 3 coisas para Elias, e está dizendo para nós nessa noite 3 coisas. Quem passar da espada de Eliseu, vai cair na espada de Jeú. Quem passar da espada de Jeú, vai cair na espada de Hazael. Ou seja, Elias, eu vou fazer 3 coisas. Primeiro, eu vou pôr Eliseu em teu lugar, para fazer o dobro do que você fazia, e depois eu vou tomar você para mim. Segundo, eu vou tirar Acabe, eu vou levantar Jeú, que vai matar a Jezabel, e eu vou tirar Acabe do reino, e vou colocar Jeú como rei. Terceiro, eu vou usar o inimigo para cumprir os meus propósitos. E vai dizer a Bíblia que Elias saiu o quê? Fortalecido daquele monte, por causa dessas 3 palavras, porque ele desceu com 3 palavras proféticas, e as 3 palavras se cumpriram. Eu encerro dizendo: Deus tem 3 revelações para nós nessa noite. A primeira: você não está só. A segunda: sua vida está nas mãos de Deus. A terceira: Deus pode usar o inimigo para cumprir aquilo que Ele te prometeu, em nome de Jesus. Quantos recebem, glorifica a Deus, fica de pé.